Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira, dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências. Estou aqui com o meu brother Fred Alecrim, certo, Fred? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. Estamos hoje juntos. Você não está nos vendo verdade. porque hoje tem só o áudio e a gente está falando diretamente da capital do estado de São Paulo, também conhecido como São Paulo. Exato. Estamos aqui para mais uma missão técnica aqui junto com os amigos do Sebrae Rio Grande do Norte, né, Fred? Isso, um projeto que a gente adora fazer, né, Caio? Já estamos na 6ª turma, é o 3º ano, são 2 turmas por ano. O Acelera Varejo Rio Grande do Norte, que inclui meetups com empresários, inclui imersões e também visitas técnicas ao varejo de alguma parte do Brasil. Que é exatamente o que nós estamos prontos. E já vamos agradecer de prontidão aos amigos ali da Brascol, né, do Mega Polo Moda, Padula, o pessoal da Amazon AWS que vai nos receber, o pessoal da Casas Bahia, o pessoal da S2 Pharma, que a gente já esteve visitando no passado, Isso. muito bacana, além da WeCoffee, além da Loft Style e além da Paramount, estão aí para nos receber nesta etapa aqui de visitas técnicas dessa vez, né, meu amigo? É isso, muito empolgado. Cheguei hoje, você também chegou hoje, né? Você veio de Santo André. Do lado. Pra cá, do lado. E eu vim de Natal, né? Mas a gente fica aqui, como é que fala? A gente está em concentração, né? Isso, Estamos numa concentração aqui Concentração. para executar a missão para amanhã sair certinho. E Fred, o tema de hoje, né, é um tema que a gente já vem lapidando ele em outros temas que a gente vem falando, né? Estamos falando de Experience Economy, ou economia da experiência, assunto que não é novo, né? Quando a gente fala de tudo que a gente trouxe aqui no Varejo Cast, né? Não é novo, mas ele se torna cada vez mais relevante, né, Caio? Porque se falou aí nos últimos 3 anos muito sobre tecnologia, principalmente quando a gente fala de IA generativa, mas não podemos esquecer que tudo isso é para melhorar a experiência do cliente. Uma coisa que a gente viu no passar do tempo é que os produtos estão cada vez mais parecidos, a tecnologia mais acessível, logo a experiência é aquilo que é não copiável, vamos dizer assim. Você lembra muito do Danny Meyer, da Union Square Hospitality Group, que a gente visitou, falando que negócios são como nossa vida, tudo se resume ao como você faz as pessoas se sentirem. E isso é o resumo da hospitalidade que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é experiência. Isso, e também muito a ver com que as pessoas estão cada vez menos comprando produtos e cada vez mais experiência. Isso me lembra, inclusive, Lee Peterson, né, da WD Partners, teve essa semana aqui no Brasil, lá com os amigos do FBV, evento de varejo que aconteceu lá, o pessoal de Cindy Lojas. Lá Abraço aí pra turma do FBV. Foi muito bacana e ele trouxe, né, na NRF, a gente sabe que foi um dos grandes temas, essa resgatar a experiência, trazer experiência, né, Fred? E eu venho brigando muito sobre isso, né? As pessoas não querem mais comprar produtos, né? Elas querem comprar experiência. Ou seja, um produto por um produto, uma Coca-Cola, eu posso comprar isso no marketplace, eu posso comprar num site por um preço mais barato, mas eu posso ter num restaurante ou numa danceteria, numa balada por um outro preço, porque eu estou dentro de um conceito de experiência, não um conceito mais de produto. Isso tem a ver com tudo aquilo que a gente compra como consumo, com o que a gente usa, ou consome como alimento, como bebida, tudo tem a ver muito mais com a experiência. Quanto mais na experiência, mais emocional estamos, quanto mais emocional estamos, menos racional ou tangíveis a preço estamos nessa conversa. Faz sentido, meu amigo? É exatamente por aí. Vale a pena a gente voltar um pouquinho ao início e falar um pouquinho do conceito de experiência para você e Varejo Caster que nos ouve, porque tem muita coisa dessa questão da experiência como se fosse algo mirabolante criado, tipo, é uma balada, é alguma ativação da marca que é feita, né? Mas na verdade o resumo é que a experiência é o que as pessoas sentem depois de entrar em contato com sua marca, de uma forma muito simples. Pode ser um evento que está acontecendo na loja, pode ser uma ativação, como a gente quando vai na sorveteria da Granado e você tem ali o perfume que inspira a fragrância e você pode puxar o blotter, né, aquele papelzinho com o cheiro, cheirar e depois ir tomar o sorvete. Isso é uma experiência, mas não precisa ser isso. Ou seja, é tudo que vai acontecendo durante a jornada do consumidor em contato com você, com seu time, com a sua marca. E aí uma coisa que as pessoas esquecem, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com moda. A experiência ela não termina quando a roupa chega, mas ao usar a roupa ainda faz parte da experiência. Com certeza. Se a roupa é boa, se ela dura, se depois da lavagem ela não fica ruim, se o tecido é tudo aquilo. E isso vale para óculos, isso vale para um bolo que você compra num delivery.
né? Às vezes a pizza chega toda, você pediu pepperoni e marguerita e chega margueroni, né? Porque foi tudo misturado e chega tudo junto. E quando você recebe todo torto, o teu sushi vem todo bagunçado, e pessoal, a culpa não é minha, a culpa é do motorista que entrega, que é terceirizado. E isso não é terceirizado, é a marca, né, cara? Então é um cuidado extra que a gente tem na jornada. Vamos pontuar então, Fred, um pouquinho aqui, algumas tendências então que a gente tem visto nessa questão do varejo, da economia de experiência. Perfeito, a gente pode falar, meu amigo Caio Camargo, por alguns recortes. Por exemplo, começando pelos jovens, né, que é um público que sempre as marcas estão se conectando, que são muitas vezes a origem de várias tendências que a gente vê por aí. E claro, quando a gente fala de jovens, a experiência que eles esperam difere de alguns outros recortes aí que a gente pode trazer. Cara, tem uma coisa bacana, né, que assim, eles valorizam cada vez mais a experiência autêntica e personalizada. A gente tá sempre falando em personalização, né, de hiperpersonalização, tanto faz o termo que você traz. E aí, Fred, eu tenho tentado pensar, e a gente tem discutido muito o porquê que isso acontece, né? Por que os jovens querem tanto customizado, personalizado nos dias de hoje, né? Obviamente é porque eles querem ser autênticos, mas a gente veio, né, sempre aquela história, né, a geração que chega é um modelo de contracultura da geração que está estabelecida, né? A gente vinha do grande modelo de moda era os fast fashion, né? Que entregavam com velocidade alguma coisa acontecendo na passarela, mas era massificado isso, né? Então você pegava lá uma roupa da Zara, mas milhares de pessoas compravam aquela mesma roupa, aquele mesmo casaco, aquele mesmo vestido, aquela mesma calça. E o jovem de hoje não quer isso, ele não quer vestir a mesma coisa que o outro está vestindo. Então ele tem um negócio, por isso que a gente até conversa aí você, quando a gente faz visita técnica, inclusive, os brechós, né? Por que os brechós estão tão em alta? Porque se eu encontrar uma coisa no brechó que só vai ter aquele produto, só eu tenho, isso me ajuda a destacar. Então, cada vez mais a gente vê cada vez mais personalização e customização de produto por conta disso. E até porque, com tanta inteligência artificial, com tanta coisa rondando algoritmo, rodando especificamente o que cada um quer, ou seja, é uma tendência mais do que forte. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido. Eu lembro também que quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que tem muito a ver nessa experiência, independente dos recortes que a gente vai falar, do que nossa amiga Julemi Machado, da VMSP, me falou um dia desse. Ela fala de IA como inteligência arterial. Fantástico. Perfeito. Né? Ou seja, é o quanto você se importa com aquilo e você transborda isso na sua experiência em cada detalhe dela, e isso é fundamental. E a personalização tem a ver com isso, de você gerar no seu negócio possibilidade da pessoa sair com algo que outras pessoas têm, mas com algum toque que mostre ali a sua personalidade. Então, desde um pin, um tênis, a Crocs tem várias possibilidades de personalização. Nós tivemos na Coach, com as bolsas. Com as bolsas, são vários modelos que tem, né? Outro tema muito forte que a gente vê aqui, cada vez mais ligado nesse varejo de experiência, né, Fred? Dessa economia da experiência, tá num outro tema que a gente já trouxe em outros varejocasts aqui, outros episódios, a transparência e ética das marcas, né, cara? Ou seja, a mensagem, o propósito, né? Não é aquele greenwash que a gente viu no passado, mas quando aquilo é digno, quando aquilo é autêntico, quando aquilo é natural quase da marca, o consumidor se engaja com aquilo como experiência também, né? Isso vale para tudo, né? Essa questão da autenticidade é fundamental, e a gente já falou aqui que a autenticidade é uma das maiores vantagens competitivas que uma marca pode ter, que um profissional pode ter, que um influencer pode ter. O que acontece é que as pessoas copiando os modelos, os prompts, né? O que tem mais, por exemplo, quando a gente vai para IA, esses 27 prompts vão salvar a sua vida. Né? E aí quando você pega os 27, 50 modelos de prompts para o seu marketing. Todo mundo comandando igual, é claro que o processamento vai ser parecido e a gente acaba saindo igual. A mesma coisa acontece com muitos produtos, com muitas estratégias de comunicação, de marketing. Então, o grande lance da experiência, e quando a gente fala não só em personalização, mas principalmente em autenticidade que você trouxe agora, é ali onde você sai da mesmice, onde você consegue saltar aos olhos do mercado, e assim você consegue, inclusive, cobrar o preço que é justo, o que você acha justo pelo produto, e o cliente dar valor a isso. Ou seja, aquilo que a gente fala, né, Caio? Tudo é caro quando o valor não está claro. Então faz gancho com isso também, né? Já que a gente está falando de visita técnica, que é um momento que a gente está fazendo aqui nesses próximos 2 dias aqui com esse pessoal, eu me lembro muito de visitas, por exemplo, na Dengo Chocolates do Estevão, no Júlia Ock. Grande abraço, né? A Júlio e a Estevam. A Dengo, lá
falar do Estevan, tem muito disso, né? É uma marca que criou desde lá da onde é plantado o cacau, né? Toda aquela questão de cultura, né? De sustentabilidade, mas que se hoje traduz num produto que tem mais qualidade, inclusive na Páscoa foi o grande vibe aí, falando todo mundo da qualidade do produto deles da Páscoa, né? Os influencers. O hype, foi o hype da história, uma das marcas que se destacaram nessa Páscoa por conta disso. E não é propaganda, é exatamente factual que nós estamos falando aqui, tá? Para você que é nosso VarejoCast. E é uma marca que se posiciona. Então é uma ética, uma transparência, e muita gente acaba comprando exatamente por conta disso, né? Obviamente que não compra só pela sustentabilidade, mas compra também porque é um produto que vê com maior qualidade, com mais questões de ingredientes naturais, mais saudável no final do dia ali, né? Faz sentido, meu amigo? E lembrando nisso, né, Caio? Eu me lembro que você fez lá um café na Dengo, né? Uma das visitas da gente, que o café vai de baixo para cima, ele vai de Parece coisa do Harry Potter. Pronto. Isso aí não pode ser confundido com só isso ser experiência. Isso faz parte do processo de experiência. Mas Exato. Quando você come um chocolate da Dengo, aquilo é experiência. Se a expectativa que foi criada, o sabor está entregue, o atendimento, a agilidade, tudo isso faz parte da experiência. Ou seja, cada ponto de experiência, o que é que ela está gerando nas pessoas? Está gerando surpresa? Está gerando exatamente o que eu esperava? Ou está decepcionando as pessoas? Então, cuidar da experiência, por isso se fala tanto em jornada do consumidor, mas design de experiência. Porque do mesmo jeito que você faz design de loja, do mesmo jeito que você faz design de várias coisas, é preciso levar a sério também o design da experiência, que começa com o seu propósito. Como você quer que as pessoas se sintam ao passar por essa experiência? E a partir daí vem a segunda pergunta. Como vai ser a experiência para que ele saia daqui sentindo isso? Exato, esse papo do design da experiência é legal, porque é aquela história, quando a gente pensa em design isolado, né? Não adianta fazer o design da cadeira, o design da mesa, o design da parede, juntar tudo e achar que vai dar certo. Vira um Frankenstein sem nenhum sentido. Então, normalmente, a gente até conversa muito, né, Fred? Fala, quando você define muito a rota, entende a marca, entende a conversa que ela tem com o consumidor, quase tudo vai se definir. Eu lembro essa conversa, inclusive, eu levei para o palco do Web Summit desse ano, né, com a Dani, com o pessoal lá de branding. A gente levou muito essa conversa, que quando você estabelece o que é a marca para o mundo, é mais fácil definir que cores, que fontes, que elementos, como é que a loja se comporta, como é que o atendimento se comporta. Ou seja, quando é muito claro para o dono, para o empreendedor, o que a marca tem que ser para o seu consumidor, fica muito claro como ela tem que responder em design. Próxima etapa nossa aqui, Fred, a gente falou um pouquinho da geração Z, mas também os consumidores de alta renda também, que é um público aqui, mercado de luxo. Uma das coisas interessantes que a gente já falou aqui, obviamente, quando a gente olha para esse consumidor, ele tá exclusividade, busca sofisticação, busca experiência única, mas tem mudado, né? Lembra do Quiet Luxury que a gente trouxe aqui? Sim, senhor. Inclusive, eu estava lendo matérias de uma galera que gosta muito de mostrar o quão ele é bem sucedido pelo relógio que usa. Rapaz, eu vi muito isso. O algoritmo já me pegou nessa também, cara. Exato. E aí, alguém publicou um negócio, enquanto você está falando aí do relógio, o Bill Gates está com o Cássio. Então, tem... Eu nem vou falar que eu vi o mesmo vídeo que você, que é uma celebridade dessas de coach e tudo mais, falando exatamente isso. Que, olha, se fulano está usando o relógio de tal marca, eu nem converso com ele. Exato. Temos o mesmo vídeo, o algoritmo entregou a mesma coisa para mim. Imagina se o cara nem um relógio tiver. Imagina se o cara nem relógio porque o cara, inclusive, tem no celular a hora, sei lá. Então, assim, o grande perigo disso aqui é quando você acaba tendo a sua percepção da pessoa a partir do que você considera exclusivo ou luxo, né? Puxa, Fred, nós estamos em São Paulo, aqui na Paulista, o que tem de carro aqui, carrão, sem pagar IPVA há alguns anos, meu amigo, que o pessoal compra o carro, desfila com o carro e não paga o carro até que alguém toma o carro de volta. Relógio, então, nem se fala. Estamos aqui na Paulista, tem umas lojinhas aqui que tem réplicas de relógios, as pessoas compram para realmente aparecer para as outras pessoas que tem aquele produto, que tem aquela marca, quando não faz o mínimo sentido, né, cara? Cara, e aí você imagina, né? Eu tava em Petrolina semana passada, e aí a pessoa que tava lá comigo, cuidando da minha logística, disse, poxa, vamos almoçar? Eu cheguei, cara, eu quero ir no melhor restaurante daqui. Aí ele, tá, mas você quer comer o quê? Aí eu falei uma carne de sol. Aí ele, bom, eu tinha pensado quando você falou melhor no mais caro. Mas já que você falou melhor carne de sol, nós vamos ali e a gente foi no Canabrava, que é um restaurante que existe há 35 anos. Pezinho sujo. Rapaz, ele é bem organizado, bonitinho, organizado. Pezinho sujo, jeito carinhoso de dizer, né? Aquele lugar 3 produtos, só tem 3 produtos no cardápio, só aceita Pix e dinheiro, e do lado de fora só tinha carrão.
É isso aí. Então, assim, às vezes o cara tem, e o que ele quer aqui, que a gente coloca como uma sensação única, uma experiência única, ele comeu uma carne de sol com queijo coalho em cima, com macaxeira, num ambiente bacana, ouvindo um forrozinho, e isso não diz se ele é o que ele é, diz que ele gosta daquela experiência, né? Exato. Imagina, e o cara já avisa no início, ó, só aceitamos Pix ou dinheiro. E ainda tem gente que diz, se você não tiver variedade de ofertas de meio de pagamento, você não sobrevive. 35 anos, Caio Camargo. Exato. Agora eu vou colocar como opinião pessoal, você pode concordar ou não comigo, Fred, vamos ver. Se você aqui. falar mal de carne do sol, aí não eu vou carne discordar. Do sol, não. Desse público aqui que a gente tá falando de alta renda, né? Eu acho que assim, quando de fato a pessoa tem a posse, quando de fato a pessoa tem os meios, né? É rica, vamos dizer assim, no jargão popular, ela realmente não precisa de artefatos, de marcas para estar colocando. A gente vê muito disso, nessa necessidade de expor a marca que está usando, expor exatamente em pessoas que estão ascendendo economicamente falando, estão começando a desfrutar dessa regalia ou da posse. Agora, é um fato que para este público de luxo, eles querem pagar mais por itens especiais, por edições limitadas, lojas conceito, personalização, um serviço melhor, qualificado. Isso é um fato, certo? Certíssimo, concordo com você, isso faz todo sentido. E também a gente pensar que você entender o seu público para, quando for fazer o desenho, ou seja, o design da experiência, pensar o como ela quer se sentir, é fundamental você conhecer o público que você quer ter ali, né? Exato. E a partir daí você desenvolve a experiência para que ele sinta realmente, e como diz o Walt Disney, é fazer tão bem feito que as pessoas, além de querer voltar, vão trazer um monte de gente para experimentar também. Muito bem. Bom, você está acompanhando aqui o Tendências e Pendências dessa semana, daqui a pouquinho a gente volta. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Muito bem, voltando aqui com Tendências e Pendências essa semana. Fred, vamos pra gente começar já dar fechamento aqui de tudo que a gente falou, como é que a gente olha isso como tendência no mercado, né? Vamos falar a economia da experiência, para usar termos em inglês, como a gente viu na matéria que a gente trouxe para cá, uma matéria inclusive da Forbes, que deu base para essa material que a gente está trazendo para vocês hoje aqui, para o nosso VarejoCaster, né? Como é que a gente começa a traduzir isso aqui para o nosso VarejoCaster, para o varejista que está acompanhando a gente essa semana? Caio, aquilo que a gente até já falou, né, antes dos nossos apoiadores aí com suas mensagens, primeiro conhecer o público, entender o que é que essas pessoas esperam, querem. Você lembra muito bem quando a gente entrou na Diu, né, aquela marca da Uniqlo que é voltado para pessoas mais jovens? Sim. Como a organização dentro da loja é diferente da organização da própria Uniqlo. Mesma marca, públicos diferentes, experiência para atender aquele público diferente da experiência da Uniqlo. Então, o primeiro ponto é para quem você quer oferecer essa experiência uau. O segundo ponto é definir qual a intenção, qual é o propósito da experiência. O terceiro ponto é desenhar a experiência. E o quarto é criar maneiras de medir se a experiência está entregando e está gerando nas pessoas o que o propósito define, como elas estão saindo após cada contato. Porque tudo se resume, como diria meu amigo Jim Cunningham. Jim Cunningham dizia que não é o que as pessoas acham de você antes de entrar em contato, é o que elas sentem depois de entrar em contato com você. Então, e lembrando, por mais que digam que a primeira impressão é que fica, no mundo da experiência, cada
contato é o que vale, ou seja, não vale você ter sido bom ontem e não ser bom hoje. Cada novo momento é um novo momento da verdade. Exato. Então, dessa forma é o seguinte, olha, quando a gente fala de tecnologia, não adianta pensar em tecnologia isolada como criador de experiência. Eu vou melhorar a experiência do consumidor, botar um tablet aqui. Não adianta pensar também em design ou arquitetura nesse sentido. Vou mudar a cor, vou mudar a fachada, vou colocar um móvel bonito. O que a gente está colocando para você é que tudo parte lá do começo. Parece óbvio o que a gente está falando, mas a partir do momento que você tem um entendimento do que deve ser a construção da jornada do teu consumidor, inclusive isso me lembra uma coisa que a gente já trouxe em outro episódio do VarejoCast aqui, né, Fred? Toda vez que eu sentava na frente de um CEO, de um líder de varejo, ele falava, eu preciso ser omnicanal, né? É verdade. E eu falava sempre assim, vem cá, esquece tecnologia, sistema, o que eu estou vendendo aqui na tua frente nesse momento. Me fala aí, o que tem que ser uma jornada omnicanal? E na maioria absoluta das vezes aqui, eles não sabiam como desenhar essa jornada. Então, antes de você pensar qual a tecnologia que você acopla, qual é a cor que você coloca, qual é o móvelzinho, a brincadeira que você vai fazer, que experiência, pense em como é que você constrói essa jornada com o teu consumidor. Quanto mais entender o seu consumidor você estiver próximo, mais fácil vai ser de construir essa jornada de experiência. Certo, Doc? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. E assim a gente termina mais um episódio do meu, do seu, do nosso VarejoCast. É isso aí, sempre lembrando você, toda terça-feira, VarejoCast tem nesse pendência, toda quinta-feira, VarejoCast News pra você e muita novidade a caminho. Até mais! Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.